Fala galera, beleza? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos reagir ao Instagram do Eduardo Moura. Ele é vereador aqui na capital Recife, em Pernambuco. Ele é um vereador que está muito atuante, está mostrando a realidade do Recife, diferente do prefeito. O prefeito do Recife é o João Campos, que não tem feito, está em seu segundo mandato, não tem feito nada na cidade. Pelo contrário, tem piorado a saúde, a educação, o transporte, isso tudo. E Eduardo Moura tem sido atuante mostrando a realidade do Recife, a verdade como é. Então a gente vai reagir aqui a alguns vídeos dele no Instagram. Tem também no YouTube, Eduardo Moura também, você pode seguir lá no YouTube, o canal dele. Muito bom, né? Então me segue, deixa o like. Valeu, vamos. E essa prefeitura diz que toma conta da saúde e toma conta do povo. Não toma. Neste momento que eu falo sobre saúde no Recife, eu falo apenas para a mesa diretora dessa casa. Eu fui em duas unidades que estão funcionando no mesmo canto. Skylab, que é uma unidade de saúde da família, e um posto de saúde que se chama Dustan. É simplesmente absurdo o que acontece lá. Forro de PVC caindo, maçanetas de portas quebradas, banheiros que não funcionam, copos descartáveis que não tem, extintores clandestinos, não tem relógio de medição, não tem nada, clandestino, fechados com fita veda-rosca. Nós fizemos requerimento para isso aqui, mas fizemos também a denúncia ao Corpo de Bombeiros. Mesmo colocando os dois juntos no mesmo espaço, a prefeitura não teve a decência de se preocupar com a segurança de funcionários e de pacientes. E não adianta esconder agora o que tinha lá, porque está tudo, como eu faço sempre, registrado em imagens. É simplesmente inadmissível o que foi visto nessa unidade de saúde. Agora, vá a uma clínica particular, tem qualquer tipo de mínimo problema, a Vigilância Sanitária Municipal vai lá, interdita e multa. Por que a Vigilância Sanitária do Recife não vai nas unidades de saúde públicas e também multa a prefeitura? Por que há a cobrança de um lado, mas não tem do outro? Eu cheguei lá, parecia uma feira. Não se foi dado a esses funcionários o mínimo de conforto de um ar-condicionado, por exemplo, naquela recepção, no local onde eles atendem as pessoas. E não foi dado, por exemplo, o mínimo de condição de trabalho de ter um sistema de chamada. Ficha tal para ser atendido, ficha Y para ser atendido, nada. Nessas mesmas duas unidades, tem ainda a falta de lixeiras, falta de local correto para coleta de resíduos infecciosos. Não tem qualquer tipo de cuidado para que idosos e deficientes, por exemplo, tenham um mínimo conforto. Não há, repito, a mínima condição dessas duas unidades funcionarem do jeito que estão funcionando. Não há segurança para os servidores, não há segurança para os pacientes, nem a segurança física da Guarda Municipal, nem a segurança exigida legalmente. Nós estamos, inclusive, denunciando isso ao Ministério Público de Pernambuco, para que tome as providências cabíveis com relação a essas duas unidades de saúde. Mais de 20 requerimentos colocados para que a vida das pessoas mudem naquela unidade de saúde, naquele posto de saúde. E essa prefeitura diz que toma conta da saúde, toma conta do povo. Não toma. E eu registro que, nesse momento, eu queria pedir ao meu cinegrafista aqui, que girasse a câmera, porque neste momento, eu falo apenas para a mesa diretora desta casa. Neste momento, que eu falo sobre saúde no Recife, eu falo apenas para a mesa diretora dessa casa. Para mais ninguém. Mas eu vou continuar falando da saúde do Recife. Agradeço à mesa diretora por estar aqui acompanhando. Então, como se você não sabe, todo vereador tem a prerrogativa de fiscalizar os órgãos públicos, escola, posto de saúde, enfim, todas as obras públicas referentes ao município. O vereador tem a prerrogativa de poder fiscalizar. Ele não pode ser impedido. E muitas vezes a prefeitura, usando de artifícios de alguns secretários, quer impedir a fiscalização, mas o Eduardo Moura ele é enfático nesse sentido, e cobrar, né? Como você vê aí, contra a imagem não tem argumento, né? Não tem nem o que falar. Vamos ver mais um vídeo aqui. Rua da Imperatriz, completamente vazia. Eduardo, mas é a hora. Não era assim antes. Rua da Imperatriz é essa parte dele, tá? É o Recife antigo que a gente conhece, né? Aqui no centro da cidade.
Era um lugar de comércio muito atuante, onde tinha muitos comércios. E hoje em dia, quando dá 5 horas da tarde, a gente já começa a fechar. Quer dizer, está abandonado pelo prefeito do Recife. Essa era uma rua que não era para parar. Repito, tem uma rua lá em Gramado, chama Rua Coberta. Essa rua era para ser coberta. Essa rua já era para ter sido modernizada. Essa rua era para estar climatizada. A rua climatizada. É possível fazer isso. Isso aqui é um centro de uma cidade histórica que não só poderia, como deveria atrair turistas do mundo todo. E aí você vai assim, não, Eduardo, isso aí é impossível. Vai lá em Veneza e vê se Veneza para. Vai em Roma para ver se Roma para. Bom, Ponte da Boa Vista. Olha como o Recife é histórico. Isso aqui era para ser ponto de visitação. 1824. Nós estamos falando de 200 anos. 200 anos essa ponte tem. Vamos lá, Pátio de São Pedro. Aqui está extremamente iluminado. Extremamente iluminado. É um local que também era para ser turístico. Isso aqui é para ser um negócio assim absurdamente turístico. Não está sujo, pelo menos a gente não está vendo sujeira. Se você olhar aqueles prédios ali, era para estar tudo iluminado cenicamente. Aqui era para ter os barzinhos com pier, né? Que aí não interfere na maré. Feito ele fez o Parque das Graças, por exemplo. Coloca aqui restaurantes, barzinhos, bota passeio de barco noturno, dá emprego pro recifense, velho. Aqui antigamente funcionava um Delta Café, Delta Expresso. E era um exemplo do que poderia ter aqui. Lindo isso aqui, lindo. Tá aqui, ó, largado. Ó, era lindo. A pessoa tomava café, olhando pro rio, na beira do rio. Mas eu concordo com o Recife, com uma iluminação mais cênica. Essa ilha que a gente vai chegar agora, ela deveria reviver os tempos antigos, na minha opinião. Deveria-se ter incentivo para ter restaurantes temáticos, para ter devolver o bondinho, devolver o piso original. É o que eu acho que deveria acontecer. Essa iluminação tradicional, digamos assim, de época, eu acho que é para ser feita aqui no Recife, sim. Tá? Se você tivesse aqui segurança, se você tivesse aqui guardas municipais, repito, guardas municipais armados fazendo rondas, posto policial ou posto de guarda municipal, essa iluminação cênica é o que deixa o Recife, é o que deixaria o Recife bonito. Aqui estamos chegando no Paço Alfândega, veja mesmo, tá? Aqui também era para ser cheio de gente, cheio. Ninguém. Hoje é quinta-feira, 11 horas da noite, minha gente. Morto o centro do Recife. Era para ter barzinho funcionando, boate funcionando, vazio, completamente. É isso aí. Ele mostra a realidade, né, do Recife, de verdade. Não o que o prefeito quer encobrir. Vamos ver mais em seguida. Vamos seguir o dia e vejam o que eu estou falando. Mais uma vez, hoje o seu dinheiro vai pro ralo. Eu subo essa tribuna hoje, mais uma vez, para trazer verdade a alguns fatos. A gente viu um vídeo muito mal produzido, por sinal, pela equipe de marketing da Prefeitura do Recife, colocando o vice-prefeito Vitor Marques para dizer coisas absurdas sobre o túnel da abolição, ou o túnel da inundação, ou o túnel da interdição ali na Madalena. O primeiro absurdo que ele fala é dizer que ele mostra várias matérias de que o túnel alaga, dizendo que parece que algo pode não estar certo. Isso mostra a qualidade de gestor e de engenheiro que ele é. Um túnel que alaga parece que pode alguma coisa não estar dando certo. E aí ele fala basicamente que a prefeitura agora é boazinha e que vai ajeitar um túnel que não é de responsabilidade dela, mas que era de responsabilidade do governo do estado. Então vamos à primeira mentira. Não, o túnel não era de responsabilidade do governo do estado. Apesar desse túnel ter sido construído num projeto de 2012 do governo de Pernambuco para a Copa do Mundo de 2014, governo esse Eduardo Campos do PSB. Valor previsto para o túnel 16 milhões. Em março de 2013, esse túnel começa a ser construído. E vejam como a coisa é de extrema competência. O que é que tinha naquele lugar? Um lençol freático. Aonde um túnel pode ser construído em um lençol freático? Nunca. Insistiram na construção, colocando bombas e etc, e pererê e parará. Basicamente, o valor do túnel de 16 milhões
que fazia parte de uma obra de 45 milhões, que era o corredor leste-oeste, que deveria ficar pronto para a Copa do Mundo 2014, foi entregue em 2015. Só que passou de 45 milhões a obra inteira para 168,2 milhões. Então vamos dar aqui número, né? E todo mundo sabe. Você viu? De 45 milhões para 162 milhões, mais ou menos. Cara, é um absurdo. O que esses caras fazem? Absurdo. Que BRT não foi entregue inteiro e etc. Só que fora isso, existiu toda a manutenção do túnel e isso não é colocado no portal da transparência até hoje pela Prefeitura do Recife. Eu vou resumir para vocês. As PEs, elas são de responsabilidade do governo do estado. Então, por exemplo, a Caxangá, ela é uma PE 05. Se o projeto anterior, que era um viaduto, que é esse projeto que era, na Caxangá, aí seria de responsabilidade do governo do estado. Só que não, foi feito um túnel na Real da Torre, que começa no Recife e acaba no Recife. Aquilo sempre foi de responsabilidade da prefeitura. E tem uma outra coisa que a prefeitura mente para você, que só para a gente fechar esse ponto, que eu vou para outro. Quem era o prefeito anterior a João Campos? Geraldo Júlio, durante 8 anos. Nada de manutenção foi feito, a não ser repor fios que foram roubados porque não tem segurança. Aquele túnel, inclusive, vocês sabem, tiveram a grande ideia de botar uma parada de ônibus no túnel. É maravilhoso. Tem 2 faixas no túnel, aí uma faixa acaba com parada de ônibus. Ia ser uma maravilha. Mais um projeto para escoar dinheiro do recifense e do pernambucano e que nunca foi entregue direito. Como tudo que foi feito para a Copa do Mundo. Mas eu quero linkar esse fato de que o prefeito, o vice-prefeito, na verdade, é mentiroso e ele joga com o povo recifense. Hoje nós vamos aqui votar um projeto do Executivo, que mais uma vez é um projeto que basicamente pede dinheiro, mas não pede, usa o seu. É um projeto para que dívidas da prefeitura sejam adiantadas para agora. E eu vou adiantar para vocês o que vai acontecer hoje. Vai ser aprovado esse projeto, que é uma assinatura de que esse prefeito não é gestor, que não gere bem a cidade, que mesmo com um orçamento de 9,8 bilhões, mais empréstimos de 4 bilhões e meio, ele ainda está devendo e a cidade sem poder pagar a previdência dos funcionários. Vamos seguir o dia e vejam o que eu estou falando. Mais uma vez hoje o seu dinheiro vai pro ralo. Obrigado, presidente. É isso aí, pessoal. Segue o Eduardo no Instagram e também no YouTube. Valeu, abraço.